Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o balanço financeiro do Cruzeiro, que foi divulgado aí na última semana, sobre o exercício de 2017, né, que foi o último ano aí do presidente Gilvan à frente do clube. Também falarei um pouco aí sobre as contas do Cruzeiro para a classificação na Libertadores, né? A gente enfrenta o Vasco na quarta e na quinta tem Laú e Racing. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar as suas opiniões. E lembro que este vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads, é totalmente gratuito, está disponível para Android e iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, né? Começando pela situação do balanço do Cruzeiro que foi divulgado. Inicialmente falaram que poderia ter uma dívida de 400 milhões, de 500 milhões e tudo mais. Pintaram um cenário que na verdade não é tão ruim assim, a situação não tá tão feia, mas obviamente a situação do Cruzeiro ainda é financeiramente muito complicada e as dívidas do clube podem de fato ultrapassar 400 milhões de reais. Lembrando que essas contas não foram aprovadas até o momento pelo Conselho, isso porque o Gilvan e o Zezé Perrella entraram aí num barraco, num bate-boca ridículo lá no dia da reunião, em que o Gilvan falou que disponibilizou o balanço em tempo hábil, né, porque ele teria que disponibilizar o balanço 15 dias antes da data da votação, e aí essa votação foi no dia 26, inclusive, e segundo o Gilvan, o balanço estava pronto e foi disponibilizado no dia 10, então realmente em tempo hábil. Já o Perrella deu uma versão diferente, falou que o Gilvan não disponibilizou o documento a tempo para todos os conselheiros, aí o Gilvan falou que isso era atribuição do Perrella. Foi um puta de um bate-boca ridículo, um barraco desnecessário. Parece que esses dois realmente estão mais preocupados aí com os próprios egos do que com os interesses do Cruzeiro. Mas vamos ignorar essa situação e ir para os números de fato. O balanço está disponível já no site do Cruzeiro, tá? Inclusive para quem quiser conferir os números. É um pouquinho complicado, mas dá para entender a maioria das coisas ali. Quem quiser ver isso, pode simplesmente dar um Google aí, Balanço Cruzeiro, que já vai ser direcionado lá para a página do site oficial, e também tá com o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, se você quiser ter acesso aí a esse PDF. Pelo que foi falado aí em reportagens tanto do Globo Esporte quanto do Super Esporte, esses números vão ser aprovados sem maiores problemas, então a gente já pode considerá-los praticamente como os números oficiais, só não tem realmente a chancela do conselho aí como números aprovados. Mas segundo eles, o Cruzeiro teve um superávit aí de 30 milhões e meio de reais. Para quem não sabe o que é um superávit, basicamente o Cruzeiro arrecadou 30 milhões e meio de reais a mais do que gastou. E isso deve ser sempre o objetivo de um clube, de uma instituição, né? Você gastar menos do que consegue arrecadar. E o Cruzeiro fez isso nesse exercício. E a dívida total do clube, né, que era de 357 milhões no último balanço divulgado, agora é de 326 milhões de reais, o que representa aí uma redução de 9%. Mas aí tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. A disputa judicial que o Cruzeiro tem com a Minas Arena pela questão da renda, os benefícios que a Minas Arena não dava para o Cruzeiro e deu para o Atlético naquele jogo lá de 2013 da Libertadores. Desde então o Cruzeiro parou de pagar a parte toda que ele pagava para a Minas Arena e aí as partes estão num imbróglio judicial há alguns anos. A dívida que o Cruzeiro tem com a Minas Arena não está nesse balanço, é uma disputa judicial. E a dívida que o Cruzeiro tem na FIFA, né, que fala-se em 50 milhões de reais, já explicaram a situação de vários jogadores, é outra questão que também não consta nesse balanço, tá? Então se a gente pegar 326 milhões, mais os 50 milhões da FIFA, mais essa disputa da Minas Arena e também a questão dos salários atrasados, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando a nova gestão do Cruzeiro entrou, o Cruzeiro estava com salários atrasados. Então se a gente colocar tudo na ponta da caneta aí, a dívida total do Cruzeiro passa sim de 400 milhões de reais. E por falar nessa questão, o dinheiro que o Cruzeiro pegou no início desse ano com o Wagner, que falaram que foi 50 milhões de reais, que pegou emprestado para pagar salários atrasados, também para ajudar a pagar jogadores, né, que foram ali as contratações do início do ano, esse valor não entra no balanço, porque o balanço ele é contábil do ano de 2017, quando ainda estava na gestão do Gilvan. Então essas negociações mais recentes só vão constar no balanço que for divulgado no ano que vem, beleza? Um detalhe que me preocupa nesse balanço é que no fim de 2016 o Cruzeiro devia cerca de 60 milhões de reais para instituições bancárias. Já no fim de 2017, nesse novo balanço divulgado, o valor é de 38 milhões de reais, ou seja, o Cruzeiro pagou aí
boa parte daquilo que devia, né? Tanto que esse valor agora é de 38 milhões, caiu aí 22 milhões de reais nessa dívida que a gente tinha com o banco. Mas tem um detalhe ali, uma letra miúda ali que me preocupa. Desse valor que o Cruzeiro deve hoje, 14 milhões e uns quebradinhos aí, é referente a juros, ou seja, o Cruzeiro devia 60 milhões e em um ano esse valor gerou 14 milhões de juros. O que que isso significa? Banco não entra para perder, gente. Dever para banco é cilada. E a gente pegou 50 milhões a mais aí no início do ano com o banco. Então, assim, isso é uma coisa que realmente me preocupa, isso é um buraco sem fundo. Até a gente, quando fica devendo banco, não dá conta de pagar. Imagina um clube que pega valores nesses montantes e por mais que a arrecadação de um clube de futebol seja alta, dívida com banco é impagável, cara. Então, assim, o Cruzeiro que pare de fazer essas cagadas de pegar dinheiro com banco, porque isso pode, de fato, nos jogar no buraco, sim. Eu nunca vi banco sair perdendo, vocês já viram? Então, assim, fica aí no ar esse questionamento. Outra questão importante de se ressaltar é que o Cruzeiro gastou um pouco mais de 18 milhões de reais em custos aí na formação de jogadores, né, com a categoria de base. O valor é um pouquinho menor que no ano anterior, em que a gente gastou mais de 20 milhões, mas o que a gente pode concluir disso tudo? Que o Cruzeiro precisa usar mais a base para fazer a base ser investimento e não custo, né? Até porque se a gente revela um jogador e vende por, sei lá, 10 milhões de euros por ano, 10 milhões de euros é mais de 30, quase 40 milhões de reais. A gente paga 2 anos de base com um jogador. Então vamos usar mais a base e gastar menos contratando medalhão, cara. Isso é uma coisa tão simples, tão básica. Eu não consigo entender como que o Cruzeiro não entende isso. Enfim, galera, obviamente o que eu falo aqui é uma observação dos números de um leigo, tá? Provavelmente se tiver alguém que é especialista no assunto, vai poder falar disso com mais propriedade, até porque eu não sou. Eu sou jornalista, eu estou apenas interpretando os números que eu vi que estão lá no balanço. Eu tô falando isso só para não ficar nenhuma dúvida mesmo, para alguém achar que eu tô inventando informação aí. E se tiver alguma dúvida, abre o balanço aí, olha lá no link e tirem aí as suas próprias conclusões, tá? A questão dos direitos econômicos de cada jogador. O Cruzeiro também divulgou essa informação, mas como são mais de 80 jogadores, eu acho que isso pode gerar um outro vídeo. Então mais pra frente eu faço um conteúdo pra gente falar sobre os direitos aí de cada atleta, ok? No fim das contas, gente, não é situação de desespero, tá? O Cruzeiro tem muitos ativos aí, não é questão de ir agora como é que vai pagar a conta, tem que pagar tudo, não é assim. Tem boa parte dessa dívida que é a questão fiscal, são questões equalizadas lá pelo Profut e tudo mais, que o clube vai pagando aos poucos. Tudo entra nos eixos, mas é obrigatório que a diretoria do Cruzeiro faça um trabalho sério, um trabalho rigoroso e não gaste um dinheiro que a gente não tem. Que os caras façam um trabalho responsável e o Cruzeiro consiga se tornar, se não for agora, mas que pelo menos em médio prazo, um clube saudável financeiramente, que consiga ir reduzindo as suas dívidas, como outros clubes do futebol brasileiro estão conseguindo. E apesar da gente arrecadar muito menos que o Flamengo, a gente pode sim usar o modelo do Flamengo como base, porque dá para o Cruzeiro equalizar e gastar menos, entendeu? Enxugar a folha de pagamento, porque é mais de 10 milhões que gasta por mês só com futebol. O clube pode colocar a situação em pratos limpos e resolver o problema aí com o passar dos anos, mas tem que encarar isso com seriedade desde já. Vou falar um pouco agora da questão da Libertadores, né, e as possíveis combinações de resultados aí que o Cruzeiro tem contra o Vasco e também Racing contra a Laú, até porque semana passada deu sorte, então vamos continuar fazendo aí. Vocês já conhecem essa tela aqui, né, aquele mesmo simulador do Senhor Gol, inclusive o link para ele também vai ficar aí na descrição, caso vocês queiram fazer as próprias simulações, tá certo? E vamos falar então das possibilidades do Cruzeiro aí, partindo do princípio que a gente primeiramente vença o Vasco lá em São Januário, que é o resultado que a gente imagina o ideal. Vou botar um 2-1 aqui, uma vitória simples do Cruzeiro. Nesse caso a gente chegaria a 8 pontos, ultrapassaria ao menos temporariamente o Racing, né, e ficaríamos na liderança do grupo. E aí na quinta-feira tem Racing e Universidade de Chile. Caso o Racing vença a Laú, que é o resultado mais provável, o Racing vai a 11 pontos e já estaria classificado, tá? Ainda não em primeiro lugar, porque o último jogo é Cruzeiro e Racing, e se a gente vencesse o Racing no Mineirão, a gente também chegaria a 11 pontos e passaria eles no saldo de gols. Então, em caso de vitória do Cruzeiro e vitória do Racing nessa partida, o Racing já está garantido como um dos classificados do grupo 5 e o Cruzeiro ficaria virtualmente classificado. Por quê?
Para a última rodada, a gente jogaria contra o Racing em casa e a única chance da Universidade de Chile seria vencer o Vasco na última rodada e o Cruzeiro perder também para o Racing e a Laú tirar essa diferença aqui de 13 gols de saldo, né? 6 positivos do Cruzeiro, menos 7 da Laú. Resumindo, caso o Cruzeiro vença o Vasco e o Racing vença a Laú na quinta-feira, o Cruzeiro e o Racing estão aí virtualmente classificados, o Racing classificado matematicamente e a gente praticamente garantido também. Agora tem a hipótese de Racing e Laú empatarem na quinta-feira. Nessa situação o Vasco já estaria eliminado, né? Porque com 2 pontos não poderia alcançar mais a Laú, então o Vasco não pegaria nem a terceira posição, que é aquela vaga de consolação na Sul-Americana. O Racing ficaria com 9 pontos, o Cruzeiro com 8 e a Laú com 6. A Laú recebe o Vasco, então vamos pressupor que a Laú vença e chegue a 9 pontos. Cruzeiro e Racing se enfrentam. Se o Cruzeiro ganhar, vai a 11 pontos, classifica em primeiro. Se Cruzeiro e Racing empatarem, o Racing vai a 10 pontos, está classificado. O Cruzeiro chega a 9. A Laú vencendo o Vasco também fica 9 contra 9. A diferença vai para o saldo de gols, que mais uma vez a diferença do Cruzeiro para a Universidade de Chile seria muito grande. Nesse caso é uma diferença de 12 gols de saldo. Praticamente impossível da Laú tirar isso em apenas uma rodada. E caso a gente perca para o Racing na última rodada e a Laú vença o Vasco, aí o Cruzeiro seria eliminado da Libertadores ainda na fase de grupos. Por isso que eu ressalto a importância de vencer o Vasco e também pontuar na última partida. Conquistando 4 pontos, o Cruzeiro está muito perto aí da classificação. A outra hipótese seria o Racing perder em casa para a Laú, algo que não é muito provável, mas pode acontecer, né? Nesse caso, o Cruzeiro ficaria com 8 pontos, Racing também 8 e Laú 8, os 3 times empatados aí e o Vasco já eliminado. E aí para a última rodada é Cruzeiro e Racing se enfrentando no Mineirão. Um empate aqui entre Cruzeiro e Racing na última rodada levaria os 2 times a 9 pontos, mas a Laú pega o Vasco, né? E nesse caso o Cruzeiro poderia jogar pelo empate no Mineirão, por quê? Se a Laú ganha do Vasco, chega a 11 pontos, classifica. Cruzeiro e Racing ambos com 8 pontos. Se o Cruzeiro ganha, vai a 11 e classifica. Se o Racing ganha, vai a 11 e classifica. Se eles empatam, Cruzeiro e Racing ficariam com 9 pontos, mas o Cruzeiro ficaria à frente porque tem saldo de gol 6 e o Racing tem saldo de gol 5. Lembrando que eu tô falando sempre de vitórias simples aqui, ok? Tirei os resultados do outro jogo ali, agora vamos considerar se Cruzeiro e Vasco empatam então. Se isso acontecer, o Cruzeiro fica em segundo lugar no grupo, 6 pontos, o Vasco segue vivo na competição com 3, e aí temos Racing com 8, Laú com 5. Aí se o Racing vence a Laú, o Racing chegaria a 11 pontos e já estaria classificado e em primeiro lugar do grupo, certo? Cruzeiro em segundo, Laú em terceiro e Vasco em quarto. Com isso, o Cruzeiro precisaria vencer o Racing no Mineirão na última rodada. Se a gente vence, estamos classificados sem problema. A outra hipótese, empate entre Racing e Universidade de Chile. Nessa ocasião, o Racing chegaria a 9 pontos, ainda não está classificado, mas teria grandes chances disso. O Cruzeiro com 6, a Laú com 6 e o Vasco com 3. Nesse cenário, todos os times estão vivos, até porque se o Vasco vence a Laú, por exemplo, troca de lugar com os chilenos pela questão do saldo de gols. E o Cruzeiro que enfrenta o Racing, né, precisaria de uma vitória para chegar a 9 pontos e também se classificar. Caso o Cruzeiro empate ou perca para o Racing na última rodada, provavelmente a gente seria eliminado, mas existe até uma remotíssima possibilidade do Cruzeiro se classificar no grupo com apenas 6 pontos. Para isso, além desses 2 empates aqui, o Vasco teria que ganhar da Laú, que aí o Vasco chegaria a 6 pontos, e o Cruzeiro perdendo para o Racing faria 12, e aí teríamos Cruzeiro, Laú e Vasco todos com 6 pontos, e a vantagem do Cruzeiro seria mais uma vez pelo saldo de gols. E a última hipótese a se levantar aqui é se o Racing perde em casa para Laú. Nessa situação ficaria Racing e Universidade de Chile com 8 pontos, Cruzeiro numa situação complicadíssima com 6 e o Vasco com 3 pontos. Nesse cenário, a Universidade de Chile precisaria apenas vencer o Vasco na última rodada para se classificar. Em caso de empate, a Laú poderia ficar fora e o Cruzeiro precisaria vencer o Racing para seguir adiante. Esse é um dos cenários mais traumáticos possíveis, que é um cenário onde o Cruzeiro encerraria essa rodada em terceiro lugar, precisando ganhar do Racing e jogando a vida contra o Racing, porque a gente precisando ganhar e o Racing não podendo perder de forma alguma. Esse é um cenário que definitivamente não pode acontecer. Pior que isso é só o caso do Cruzeiro perder para o Vasco em São Januário, porque isso colocaria todo mundo vivo no grupo.
o Vasco chegaria aos mesmos 5 pontos do Cruzeiro. E aí na outra partida entre Racing e Laú, vamos pensar primeiramente o cenário de vitória do time argentino. O Racing chegaria a 11 pontos, classificado e na liderança, e a gente teria Cruzeiro, Vasco e Universidade, todos empatados com 5 pontos, todos vivos na competição e podendo inclusive não pegar nem Sul-Americana. Nessa situação, o Cruzeiro jogaria pela vitória contra o Racing na última rodada, a gente vencendo iria a 8 pontos, e aí Vasco e Laú disputam aqui por uma vaga. A questão do saldo é que mais uma vez faria toda a diferença. Cruzeiro com 4 gols de saldo, Vasco saldo negativo de 4 e Laú negativo de 7. Então se isso acontece e a gente ganha do Racing na última rodada, beleza. Mas se a gente empata ou perde para o Racing, a gente provavelmente seria eliminado da fase de grupos, podendo não pegar nem vaga na Sul-Americana. A outra hipótese aqui, empate de Racing e Laú. Nesse caso, o Cruzeiro ficaria com 5 pontos, assim como o Vasco, né? A gente estando à frente apenas pelo saldo de gols. A Universidade de Chile somando 6 pontos e o Racing com 9. Nesse cenário, o Racing já está também classificado, porque nem Cruzeiro nem Vasco podem alcançá-los. E a Laú enfrenta o Vasco. Nesse cenário aqui, caso a Laú vença o Vasco, vai a 9 pontos. E mesmo que o Cruzeiro ganhe do Racing, não pode chegar em nenhum dos dois. Nesse cenário, a gente seria eliminado. E na outra hipótese, né, que seria do Racing perder em casa para Laú, que é uma chance menor, Racing e Universidade de Chile ficariam com 8 pontos, Cruzeiro e Vasco com 5. Nesse cenário, a gente precisaria apenas de uma vitória simples na última rodada. Se a gente ganha do Racing, a gente ultrapassa eles na questão do saldo de gols, empatando aí em 8 pontos e superando eles no saldo. E, inclusive, é possível até que nesse cenário, se o Cruzeiro ganha do Racing, classifiquem Cruzeiro e Racing. Isso porque tanto a Universidade de Chile quanto o Vasco tem saldo muito ruim. E aí se o Vasco consegue ganhar da Laú, por exemplo, ficariam todos os times com 8 pontos no fim das contas. O que seria um grupo bem diferente, digamos assim, em que o saldo de gols faria toda a diferença para a classificação. Enfim, galera, não sei se ficou tão claro assim, mas a ideia é: se o Cruzeiro vencer o Vasco, a nossa situação fica muito confortável por causa do saldo de gols e a gente chegaria na última rodada contra o Racing virtualmente classificado. Se a gente empatar ou perder, a gente tem que ganhar do Racing na última rodada e dependendo de uma combinação de resultados, mesmo ganhando na última rodada, a gente pode ficar fora. Então a situação é muito simples. Vamos ganhar esse jogo do Vasco no Rio, fazer de tudo para conseguir esses 3 pontos, porque assim vai dar tudo certo, a gente vai classificar e nesse momento é tudo que mais importa. O Cruzeiro classificar para o mata-mata da Libertadores, aí a gente foca no Brasileirão, joga essas partidas aí até a 12ª rodada, tem também o jogo de ida da Copa do Brasil. Depois da parada da Copa a gente volta para jogar as partidas de mata-mata eliminatórias aí, Copa do Brasil. Vai ser pau quebrando essa temporada, mas a gente tem que acreditar no nosso time, beleza? Bom, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para manifestar as opiniões. No final eu realmente fiquei perdido com os números, então se eu tiver falado alguma besteira aí, vocês não levem a mal. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!